Paz, igreja, boa noite. Igreja, vamos abrir a Bíblia em 1 Crônicas, primeiramente, no capítulo 4, no verso 10. Só um versículo. Diz assim: e invocou Jabes ao Senhor, Deus de Israel, e disse: se com bênção me abençoares e alargares minha fronteira, seja a tua mão comigo e me guardares do mal, de modo que eu não sinta aflição. E Deus lhe concedeu o que pediu. No versículo 9 diz que Jabes foi mais respeitado que seus irmãos. No versículo 9 diz que esse Jabes foi mais respeitado que seus irmãos. E no versículo 10 diz, relata uma oração que ele fez. Está aqui. Tem livros escritos da oração de Jabes, em cima de um versículo. Só fala isso desse homem na palavra. Não fala mais nada a respeito dele. Que ele foi mais lúcido dos seus irmãos. E que ele fez essa oração. E o Senhor, o profeta, estava falando a respeito da palavra profética que nos dá norte esse ano, sobre conquistar, expandir e ousar. E eu quero falar de expansão nessa noite. O Espírito quer falar conosco a respeito de expansão. E esse homem que foi mais ilustre do que seus irmãos, ele orou falando: Senhor, alargue as minhas tendas. No versículo 10, alargue as minhas fronteiras. Alargue as minhas fronteiras. E o Senhor está falando conosco esse ano que nós vamos expandir. E expansão está ligado a alargar fronteiras. E como Jabes orou, e diz a palavra que ele foi atendido, porque essa oração está alinhada ao coração de Deus, porque a vontade de Deus é que a sua igreja se expanda mesmo. A vontade de Deus é que a igreja realmente tome território, que a igreja conquiste vidas e conquiste território para o reino de Deus, implante a cultura do reino de Deus sobre a face da terra. Essa é a proposta do Senhor, e isso é o coração de Deus. Essa oração estava alinhada ao coração de Deus. Alarga as minhas fronteiras. E essa é a nossa oração, é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas esse ano. Expansão. Alarga as nossas fronteiras. E eu creio em nome de Jesus que nós teremos nossas fronteiras alargadas esse ano. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos sim conquistar e nós vamos expandir. Eu creio que a igreja vai expandir. Eu creio que vai muito além desse povo que se reúne neste lugar chamado por sonho de Deus. Eu creio que a igreja na face da terra irá conquistar e expandir no ano de 2016, porque essa palavra está sobre a igreja. Eu creio que nós vamos ver isso, uma expansão sobrenatural. Nós vamos enxergar uma expansão da igreja nesse ano. Quantos creem nisso? Eu creio que as nossas vidas vão expandir esse ano. Eu creio que a minha vida irá expandir esse ano. Eu creio que a sua vida irá expandir esse ano. E falando de alargar fronteiras, isso tem sido ministrado muito nesse tempo aqui na casa. E esse alargar a fronteira, expansão, começa de uma revelação e entendimento da mente de Cristo. E eu não vou pregar sobre isso, tem sido tanto falado aqui nesse tempo. Mas a primeira fronteira que tem que ser largada é da nossa visão e do nosso entendimento. A primeira fronteira que o Espírito Santo está alargando e já está alargando nesse tempo é do nosso entendimento, da manifestação do Cristo vivo, do entendimento do que é ter o Cristo vivo e ressurreto habitando em cada um de nós. Isso tem sido pregado nesses dias, e o Senhor está quebrando fronteiras do nosso entendimento, porque o nosso espírito está sendo cheio da revelação do Cristo vivo que habita em nós, de que nós vivemos debaixo do novo pacto, da nova aliança, de que o testamento já foi liberado a nós, o reino já foi implantado, e nós já fomos comissionados como reis sacerdotes desse reino. E tudo já está liberado, tudo já está acessível, porque Cristo já veio e Ele já está manifesto e Ele habita em nós. E isso é extremamente poderoso. Quando um homem, a mulher de Deus entende que ela é a habitação
do Cristo vivo. Isso é transformador. Você um dia aceitou Jesus como seu Salvador. Ele mudou a tua vida. Você deixou o pecado. Você mudou as suas práticas. Mas tem muito mais. Ele quer alargar as tuas fronteiras. Ele tem falado nesses dias: igreja, eu habito em vós. Eu habito em você. Tudo já está liberado. Tudo já está. Você morreu e agora você vive em mim. Eu não reformei vocês. Eu dei uma nova vida. A vida de Cristo, a minha vida em vocês. Vocês são outras criaturas, novas criaturas em Cristo. Isso alarga as nossas fronteiras. Isso alarga o nosso entendimento. Quando a gente caminha uma vida na vontade de Deus e buscando dia a dia viver o que Deus tem para nós, ou viver a obediência, viver caminhando debaixo de revelação, nós vamos tendo um caminho, uma vida que vai nos levando ao destino, ao propósito que Deus tem para nós. E não existe destino profético, não existe propósito da parte do Senhor para nós que não seja de alargar, de expandir e de conquistar. Esse é o projeto de Deus desde sempre para a igreja. E Deus vai nos trilhando pelos teus caminhos. E Deus vai nos conduzindo. Nós precisamos permanecer constantemente debaixo de obediência e uma vida com o Senhor. Encaminharmos e sermos sempre abundantes e sempre perseverantes, vivendo sempre fielmente com Ele. E Ele vai nos conduzindo por um caminho de que onde Ele alarga nossas fronteiras, onde Ele nos leva a expandir. Mas nós não somos assim marionetes na mão do Senhor. Ele nos deixou o livre-arbítrio, Ele nos permite decidir e escolher. E as nossas decisões, pequenas e grandes, nossa vida, todos os dias, elas vão nos levando a viver o destino, o propósito, o caminho que o Senhor já desenhou para nós desde a eternidade. Porque eu e você temos um destino, uma vida traçada, e nós podemos escolher viver o destino, o propósito que o Senhor escolheu para nós, que Ele desenhou, que Ele escreveu para nós. Desde que eu conheci a Cristo, tem 15 anos que eu caminho com o Senhor. E aconteceram muitas coisas nos últimos 15 anos. Coisas muito boas e coisas difíceis. Coisas muito boas e coisas diferentes, divertidas, como diz o apóstolo Hélio. Mas todas, sem exceção, me trouxeram aonde eu sou, aonde eu estou e a quem eu sou hoje. Todas. As coisas não contribuem para o nosso bem quando é fruto do nosso pecado, da nossa desobediência. Mas situações adversas, situações difíceis, de circunstâncias, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, daqueles que vivem de acordo com a sua justiça. Quando nós vivemos debaixo da justiça de Deus, de acordo com os seus princípios, e levamos uma vida de fidelidade, de entrega, de amor, de serviço, uma vida intensa, de intimidade com o nosso Deus, todas as coisas cooperam para que as nossas fronteiras sejam alargadas, para que nós conquistemos todas as coisas. Mas nessa caminhada o Senhor foi fazendo coisas, mas Ele também foi me dando a oportunidade de escolher coisas, de tomar decisões. E as minhas decisões, as suas decisões, também são um fator importantíssimo para nos levar a viver o destino que Deus tem. Decisão é uma coisa muito séria. Um dia eu estava desempregada, e um exemplo que acho que eu já contei algumas vezes, mas desempregada, e a fábrica fechou, e eu estava desempregada, quando eu vim para Taubaté, não conhecia muitas pessoas, e fui convidada a ter sociedade. A pessoa entrava com dinheiro e eu com trabalho, de uma rede de franquias no Espírito Santo, e eu fiz um propósito de oração, se eu tinha que ir, eu tinha que ficar, eu estava desempregada. A Camila participou desse propósito comigo. E aí o Senhor não me respondeu. Tinha um prazo para dar uma resposta, o Senhor não falava, e Ele não respondeu. E Ele disse assim para mim: toda decisão requer uma renúncia. Se você for, se vai ter prosperidade financeira mais rápida, eu te abençoo. Se você ficar, Deus não me prometeu nada, mas eu já sabia que aqui era o lugar da minha promessa, da minha vida espiritual. E eu nem sabia que Deus tinha chamado a minha vida para o ministério pastoral, mas eu já sabia que Deus tinha me plantado nessa terra com um propósito de viver algo grande com Ele, que eu não viveria
igual no Espírito Santo, porque na minha vida tinha algo específico nessa terra. E aí quando o Senhor me falou que Ele não ia me responder, que eu iria escolher, e Ele abençoaria qualquer decisão, não tinha pecado nessas decisões, né? Voltar e... Mas aí meu coração ficou constrangido. Eu falei: Senhor, quando que eu vou escolher uma prosperidade financeira rápida e renunciar um propósito de vida espiritual, de chamado, do que o Senhor está me mostrando e começando a me revelar nessa cidade, nessa igreja? Não consigo, isso não tem balança que se coloque. E claro que eu decidi ficar, que eu estou aqui até hoje, né? E Deus não me prometeu prosperidade, porque eu fiquei. Ah, já que você abriu mão, então não, Deus não falou nada. Deus não falou nada. Mas são decisões que vão construindo, como eu disse, quem eu sou. Vai me construindo, vai me construindo onde nós estamos. E nós não precisamos ter medo de decidir, porque o coração de Deus está disponível a nós, porque a palavra está disponível a nós, porque a voz dele está disponível a nós, porque a paternidade está disponível a nós. Nós não andamos cegos, não andamos surdos, não andamos errantes. Nós ouvimos o nosso Deus. Você pode ouvir o seu Pai, você pode se aconselhar, você pode buscar o coração dele, você pode buscar na sua palavra. Ele vai te orientar a fazer as decisões certas, para que você caminhe um caminho de vitória, e para que você trilhe um caminho aonde ele alarga as tuas fronteiras. Porque nós fechamos às vezes as fronteiras. E essas escolhas diárias, talvez não é uma decisão de eu moro aqui, eu moro ali, mudo de cidade, mas talvez uma decisão muito menor, mas que vão nos completando e vão nos colocando no caminho e vão nos levando a um lugar onde Deus nos chamou para estar. Eu quero estar todos os dias da minha vida nos lugares onde Deus quer que eu esteja, no centro da vontade dEle. Porque faça chuva, faça sol, quando eu estou no centro da vontade do Senhor, em tudo, tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o meu bem. Tudo é Ele me levando a outro lugar. Tudo é Ele alargando as minhas fronteiras. Onde eu trabalhava no Espírito Santo fechou, e a única oportunidade de ficar naquela empresa era vir para Taubaté, e aquilo foi tão difícil, deixar minha família, minha história. Deus estava alargando as minhas fronteiras. Talvez para muitos era assim, o desemprego, mas para outros era alargar fronteiras. Onde eu vim trabalhar em Taubaté, com um ano fechou, e Deus depois me abriu uma porta de emprego. Deus alargou as minhas fronteiras naquele momento. Cada circunstância que acontece na nossa vida, se nós estamos no centro da vontade do Senhor, seja ela muito boa ou adversa, Deus está alargando as nossas fronteiras. E eu estou profetizando a sua vida nessa hora. Independente do que está passando nesses dias, o Senhor só tem um caminho, que é alargar as nossas fronteiras. O Senhor nunca faz nada, nunca permite nada para que nós andemos para trás. O Senhor está construindo algo, está alargando as nossas fronteiras. Nós vamos além de onde nós estamos. Nós não vamos ficar onde nós estamos. Nós vamos além. A flecha, quando ela vai para o alvo, primeiro ela tem que ser puxada e apertada. E quanto mais forte for puxada, e quanto mais perto do arqueiro ela ficar, mais longe, mais precisa ela vai. Nós somos flechas da mão do arqueiro. Ele está nos puxando e impulsionando, trazendo bem para perto dele, porque nós temos um alvo preciso para acertar. E esse alvo é longe. Repita comigo: esse alvo é longe. E não quer dizer que fisicamente nós vamos para longe. Quer dizer que ninguém vai, alguns vão, alguns não. Espiritualmente. E aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas vai para muito longe. O que Deus vai produzir, está produzindo já através de nós, em nós, com nós, conosco, vai muito longe. Porque Deus falou que nós vamos expandir. Porque Deus escolheu nos expandir. Nós somos uma torre de transmissão, e Deus falou: olha, eu vou expandir vocês, e através dessa expansão nós vamos conquistar, nós vamos conquistando e expandindo. E eu vou falar de ousar também, que é a palavra completa que está sobre nós.
Mas pastora, eu quero falar, você que está visitando, você tem começado conosco nesses dias, nesse tempo, que de decisões, há uma decisão que é sobre todas. Às vezes eu vejo o pessoal colocando assim no Facebook, né? Aniversário do casamento. Gente, eu nem lembro quem fez isso, então não se sinta criticado. Mas às vezes eu vejo assim: você foi a melhor decisão da minha vida. Casar com você foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E a hora eu olho assim e falo: eu amo meu marido, sou muito bem casada, mas a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi Cristo. No dia 15 de dezembro de 2003, eu entreguei a minha vida para Ele. Todo o resto foi acréscimo de viver com Ele todos os dias da minha vida a partir dali. A melhor decisão que você pode fazer na sua vida hoje é Cristo. Entregar a sua vida a Cristo. Se você ainda não entregou completamente, sem reservas, a sua vida a Cristo, eu falo para você nessa noite, você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida ao único, ao suficiente, ao todo poderoso Salvador Jesus Cristo. Se você anda meio aqui, meio ali com Ele, se você vai, se você volta, se você está amando, como a palavra fala, essa noite é uma oportunidade de você tomar uma decisão definitiva com Cristo. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele leva ao Pai. Só Ele ressuscitou. Só Ele assentou à direita de Deus. Só Ele é intercessor. Só Ele é o advogado. Só Ele é o justo juiz. Só Jesus Cristo. E nessa noite você tem a oportunidade de entregar sua vida a Jesus e fazer a maior decisão da sua vida, e as suas fronteiras serão alargadas. É a porta de entrada para ter a sua vida expandida, para ter um tempo de uma vida de conquista. Aí você fala assim: pastora, mas estou falando de expansão nessa igreja, estou falando de conquista. Vocês estão falando de tantas coisas, sempre falam de coisas grandes. Vocês falam de viver por algo maior que você mesmo. Vocês falam de propósito. Mas eu, pastora, minha alma está amargurada. Mas eu, pastora, minha vida. Mas eu, pastora, estou passando por isso. Mas eu não tenho condições de decidir nada, porque nem a voz do Senhor eu ouço. Porque eu estou perdido. Porque eu não tenho essa clareza com que vocês falam, esse conhecimento ainda de Deus que vocês ministram. A palavra fala, uma passagem que acho que tem até sido ministrada esses dias, mas que há uns 2, 3 meses está me acompanhando no meu espírito. E a palavra fala em Jó, se você não quiser abrir, é muito conhecida, Jó 14. A partir do versículo 7 diz assim, acompanhe comigo, eu vou ler. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo que cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O homem porém morre e fica prostrado, expira o homem onde está. Até aqui. Essa passagem é tremenda, e ela é precisa, em todo tempo, mas nesse tempo, que eu sei que tem bastante pessoas pelo momento, tudo que o país está passando, sei que o Senhor está nos fazendo mulheres, homens, famílias resistentes a grandes impactos, como Ele falou no retiro de mulheres, e que grandes impactos, né? Muitas mulheres, Deus falou naquele retiro, quantos depois daquilo, quantos impactos. Mas Deus tem forjado famílias resistentes a grandes impactos neste lugar. E essa palavra, ela é tremenda, porque ela fala assim, ela dá um exemplo de uma árvore. E ela começa a descrever aí a árvore, ela fala assim, porque há esperança para a árvore, mesmo que cortada. E quantos de nós, às vezes na vida está vendo momentos, eu tenho certeza que muitos aqui estão, porque o Espírito Santo está ministrando essa palavra. Quantos de nós em algum momento se sente cortado? Se sente cortado. Cortaram algo. Às vezes o casamento foi cortado, o marido foi embora. Porque nesses momentos difíceis, quantos casamentos desfeitos no mundo, quantos? A gente tem falado, quantas separações, que tempo de divórcio. Quantas notícias. Você conversa fora da igreja um pouquinho e só vê isso. Quantos estão se sentindo cortados porque o emprego foi cortado mesmo, foi cortado lá.
Na lista de funcionários da empresa não tem mais seu nome, você foi cortado. E você aceitou a Cristo, os amigos te cortaram. A sua família te cortou. E você começa a ir cortado. Mas nós que estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, nós não somos cortados, nós somos podados. Nós somos podados, sabe para quê? Para renovar os ramos e dar frutos novos. A palavra aqui nos chama de planta nova. O Espírito Santo me leva hoje a te chamar de planta nova. Você hoje é uma planta nova. Independente da idade, da circunstância, do tempo, você é uma planta nova. Repita comigo: eu sou uma planta nova. Nós podemos estar sendo podados, jamais cortados. Nós estamos sendo podados. Repita comigo: eu estou sendo podado. Sendo podado. E aí ele continua e fala assim: mesmo que cortada, se renovará. Se envelhecer na terra a raiz. Raiz fala de estrutura. Se a raiz se envelhecer na terra, o Senhor me trazia, quando eu buscava essa palavra, que muito tempo, mesmo nova na idade, no passado, a minha raiz estava envelhecida, porque eu estava plantada numa estrutura religiosa, que por mais que ela penetrasse na terra, não tinha água. Não tinha água para regar a raiz. A raiz podia penetrar, eu podia me envolver, eu era líder disso, líder daquilo, eu era catequista, eu era aquilo, e a minha raiz ia penetrando, mas estava sempre seca, porque não encontrava água. Estruturas religiosas, quando nós estamos fincados em estruturas religiosas, quando nós estamos fincados numa vida de pecado, de indecisão, as nossas raízes envelhecem porque não encontra água. Não adianta procurar água onde Deus não está. Não adianta procurar água onde o Espírito Santo de Deus não habita. As pessoas chegam nesse lugar sedenta, porque estão enfiadas com suas raízes em lugares onde não tem água. E não adianta buscar. Se o Espírito Santo de Deus não está, ou se ele não tem liberdade para agir, os rios de Deus não estão ali, o rio de Deus não está, a raiz não encontra água, a raiz atrofia, envelhece. Mas o Senhor nos chama hoje de planta nova. Depois fala do tronco, e fala esse seu tronco, e no chão morrer o seu tronco. Tronco fala de estabilidade. O tronco, né? Falando do ser humano, fala de desânimo, fala de estar abatido. O tronco, se o tronco morrer, se o tronco cair, se o tronco pender, o tronco fala de estabilidade. Estabilidade do corpo está no tronco. E mesmo que o seu tronco, e situações adversas, dias maus, vem para o ímpio, para o justo, vem para todo mundo. Mas quando o tronco é estável, ele não se abala. Quando o tronco, quando aquilo que está dentro, porque nós não nos movemos pelo aquilo que é externo, mas por aquilo que habita em nós. E aquilo que habita em nós nos dá estabilidade. Quando o tronco fala de estabilidade, e quando a nossa confiança está no emprego, está nas pessoas, nas amizades, está num pai que te sustenta, está num trabalho público, um cargo público que você tem, está em tantas circunstâncias externas, quando a nossa confiança está nisso, os ventos vêm e desestabiliza. Mas quando a nossa confiança está no Deus, a nossa salvação, venha o vento que for, o tronco está estável. Nós permanecemos de pé e estável, porque é aquilo que está em nós, aquilo que habita em nós, não aquilo que está fora. Nós somos chamados a sermos troncos estáveis, pessoas de estabilidade. Estamos firmados na rocha que é Cristo, e dentro de nós, dentro desse tronco, habita alguém que é vivo, alguém que é poderoso, alguém que é real, alguém que se relaciona comigo, alguém que é meu Pai, e alguém que eu manifesto o tempo todo, que cuida, que protege, que tem sua mão estendida o tempo todo para os teus filhos. Isso me dá, isso te dá estabilidade. Estabilidade. Mas mesmo que a árvore for cortada, mesmo que a raiz envelhecer, mesmo que o tronco morrer, mesmo assim, ao cheiro, há esperança para a árvore, porque ao cheiro das águas ela brotará. Ao cheiro das águas.
ela só precisa de cheiro de água, e ela brotará, e ela renovará os teus ramos, e dará frutos. Deixa eu te falar uma coisa, não tem cheiro de água neste lugar. Há um rio que corre do trono de Deus, cujas águas nunca cessam, que está presente neste lugar. E ao cheiro dessas águas, ao mover dessas águas, eu e você sempre vamos brotar. Mesmo que cortado, mesmo que com o tronco desfalecendo, mesmo se a sua raiz estiver envelhecida, as suas raízes têm água viva neste lugar, para encontrar água, brotar e dar frutos. Nós somos plantas novas. Repita comigo: eu sou planta nova. Tem raízes que vão encontrar água nessa noite. Tem raízes que estão encontrando água nessa noite desde que o culto começou. Tem raízes que já estão bebendo de água, estavam secas, estavam sedentas, estão procurando água em estrutura religiosa há muitos anos, e não estão encontrando, e estão fazendo todo o rito, mas continua com sede. Mas nessa noite se conectou à fonte das águas que corre no trono de Deus, ao Espírito de profecia, ao Espírito de revelação, ao Espírito Santo de Deus, viu que se manifesta neste lugar, e vai brotar. Vai brotar. E eu estou ministrando na vida de pessoas aqui, eu não sei quem, mas eu tenho convicção que pessoas que estavam com raízes envelhecidas, nessa noite, ao cheiro das águas, brotará, brotará, brotará. Aleluia. Ao cheiro das duas vezes. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, Brotará. Quem aqui quer sentir cheiro de águas nessa noite? Quem aqui quer que suas raízes encontrem água limpa, cristalina nessa noite? Água pura, água sem contaminação, água direto do trono, água com pureza. Tem árvore, a maioria, né, que você só dá um piquezinho no tronco, no galho, e ele já sangra. Basta um piquezinho, ele já sangra. E quantas picotadinhas já deram nesses troncos? E quanto sangue já jorrou? E quanta lágrima já jorrou? E quanto cansaço os troncos já... Mas ao cheiro das águas há uma renovação. E eu creio numa unção de renovo nessa noite. Eu creio numa unção de descanso nessa noite. Águas fala de lugar tranquilo, águas fala de descanso, e isso não está no exterior. Eu não estou te prometendo, como o profeta falou, que você vai sair daqui e tudo mudou do dia para a noite, da hora. Não, eu não estou te prometendo isso. Pode ser até que na vida de muitos aqui aconteça, mas o que eu estou profetizando e o que eu estou declarando é que no seu interior já flui o rio de Deus, e nesse rio que está dentro de você, você vai encontrar um lugar de descanso, você vai encontrar um lugar de tranquilidade, você vai encontrar um lugar de paz no seu interior, no meu interior. E aí diz que darão frutos, e nós somos chamados a produzir frutos de justiça. Somos promotores de justiça na terra. Justiça no reino vai além do que aquilo que é meu, daquilo que é seu, daquilo que é aos olhos humanos justo. Justiça no reino vai na sua disposição de perder. Tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Tem que ir além. Se te pedir uma capa, te pedir uma túnica, se pedir para andar uma milha, você anda 10. Isso que é justiça no reino. E nós ainda às vezes somos pessoas muito eu tô certo, da minha razão, da minha palavra final. A gente vê muitos problemas no casamento com isso. Alguém tem que vencer, um dos dois tem que vencer no final, e no fundo só perdem por estar discutindo, porque querem ter razão. E a gente a nossa justiça própria, o nosso eu tô certo, o meu direito o tempo todo, e a gente briga na loja, a gente briga na empresa, e a gente briga na justiça, e a gente briga, e a gente quer os nossos o tempo todo. E eu estou falando para se permitir ser deixado lesionado e ficar quieto, não é isso.
Não é isso. Mas a gente perde muita briga porque a gente não fala com a pessoa certa. Um dia o Espírito Santo me falou assim: não discuta com homens, converse comigo. Não discuta com homens, converse comigo. Eu não discuto com Deus, eu não discuto com homens, eu converso com Deus. Eu não vou discutir com meu pai, eu tenho que conversar com Deus. Entende? Isso é uma proposta do Espírito Santo para nós. Não discuta com seu marido, converse com Deus. Não discuta com a sua esposa, converse com Deus. Não discuta com teu filho, converse com Deus. Não discuta com os teus pais, converse com ele. Converse com Deus. Não discuta com teu vizinho, converse com Deus. Você já vai lá na porta, papapá, o som tá alto, papapá, não sei o que, não. Fala: Deus. Eu não discuto com homens, eu converso com Deus. Amém? Justiça. Ele é justo. Ele é justo. O padrão de justiça dele é alto. É alto. E o Senhor nos chamou para esse padrão de justiça, disposição em perder. Não preciso ter a palavra final, não preciso ter a certeza, não preciso estar certo, não preciso ter razão. Não preciso vencer aos olhos humanos sempre. Pelo contrário, porque com Deus a gente nunca perde, como diz o apóstolo Hélio, a gente sempre ganha, não há perca. Não faço questão de ganhar todas, de tirar vantagem em todas, de ser vencedor em todas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Não tenho uma necessidade nenhuma de reputação, de achar que eu estou certo, do que eu falei é verdade, do que o que eu faço é bom. Já morreu, graças a Deus, isso em mim. Graças a Deus, porque tem que manifestar um Deus que é maior do que eu. Porque se eu for manifestar eu mesmo, não dá. É o Cristo vivo que tem que fluir de mim. É o Cristo vivo que tem que exalar da minha vida. É Ele, não são as minhas razões, os meus achismos, as minhas opiniões. Porque eu não sei nada. Porque o entendimento que tem na minha vida foi Ele que me deu. E tudo vem dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Se há alguma sabedoria, se há em algum momento algum conhecimento, é porque Ele me deu, porque Ele permitiu, porque Ele me abençoou. Tudo vem dele. Isso é o padrão de justiça do reino. Sabe? Com Deus, repita comigo: com Deus eu nunca perco. Se nós vivemos no centro da vontade dEle, não há perca. Não tem como. Não há perca. Sempre Ele está nos levando a conquistar e alargar as nossas fronteiras. Sempre. Mesmo que não pareça aos olhos naturais. Sempre. Sabe, os grandes homens, e às vezes a gente se sente assim, né? Perdendo, cansado e tantas coisas. Mas os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, a palavra, sempre foram forjados. Você não vê? Não tem um exemplo a citar um que foi forjado na tranquilidade, na praia, bebendo água de coco. Não tenho, estou procurando um exemplo, não acho. Se você tem, você fala aí, eu não conheço. Os grandes homens e mulheres de Deus foram forjados na dificuldade, no deserto, na cova dos leões, na fornalha, na prisão, na esterilidade, na viuvez, na morte do filho, no dilúvio. Foram aí que foram levantados grandes homens e grandes mulheres de Deus. É a oportunidade de manifestar o Deus que nós servimos. É a oportunidade de manifestarmos a nossa fé. É uma oportunidade que temos de professar a nossa fé. Aonde está a separação do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve. É como nós nos manifestamos, é como nós reagimos às diversidades. Porque Deus sempre vai ter o quarto homem na fornalha. Sempre vai ter a pedra na funda. Sempre Deus vai levantar uma Esther para libertar o povo. Ele sempre vai ter um profeta para trazer de volta a vida. Ele sempre vai levantar um Boaz para remir. Sempre Deus tem a salvação. Sempre. O que nós não podemos é parar de construir a arca. Nós temos que ter fé para continuar construindo a arca. Tem que continuar batendo prego na madeira. E as pessoas estão falando e falando assim: que você é bobo. Você está aí há uns anos acreditando nas promessas, aquilo que diz que Deus te falou, e você continua construindo essa arca. Seus amigos vão te chamar de bobo, seus parentes vão te chamar de bobo. Você é fiel nos dízimos, nas ofertas. Não estou vendo ainda nada na sua vida.
Tem que ter fé para continuar construindo a arca. O que nós não podemos é parar de construir. Tem que continuar colocando madeiras de fidelidade, pregos de lealdade, colocar uma porta de obediência e entrar por ela, e não voltar mais para trás, porque um dia o dilúvio vem, um dia as águas sobem, um dia os dias maus vêm, mas dentro de você há uma arca, uma vida de intimidade com Deus, que você construiu, que você sustentou, que você alimentou, e aí você entra na tua arca, e essa arca te protege, te livra, te guarda, te salva. A arca da presença de Deus que já habita em você, a arca da tua vida de intimidade com Deus, a tua revelação que você tem de Cristo, de quem Ele é e de quem você é nele. Essa arca tem que ser construída todo dia. Nós não podemos parar de construir a arca. Repita comigo: eu vou seguir construindo a minha arca, o meu lugar de refúgio, o meu lugar de proteção, o meu tronco estável, o meu interior, aonde Deus vivo habita, o meu interior, o Espírito que foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus, aonde gerou vida, aonde tinha morte, aonde flui da minha vida o rio de Deus, aonde Ele pode falar, onde Ele fala eu posso ouvir, aonde eu falo e Ele me responde, aonde eu conheço a sua mente, o seu coração, aonde eu ouço as promessas dEle para a minha vida, aonde Ele se revela a cada dia como meu Pai, como meu protetor, como meu ajudador, como meu conselheiro, como Deus forte, como Deus de guerra, como Deus de batalha, como Consolador, como Pai amoroso, como tantas faces no meu interior. A minha arca, o lugar da minha salvação, o lugar onde eu encontro abrigo, a presença de Deus que há em mim. Fala assim: eu carrego a arca dentro de mim. Nós carregamos o Cristo vivo. Nesses dias, tem gente trancada em quarto escuro por causa de dinheiro. Nesses dias, tem pessoas pensando em se matar por causa de dinheiro. Nesses dias hoje, tem casamentos sendo desfeitos por causa de dinheiro. Mas nesses mesmos dias, a igreja de Cristo está ficando maior e mais forte. Ela está expandindo, ela está conquistando, porque ela é de Cristo, ela manifesta Cristo, e ela tem revelação, entendimento, discernimento dos tempos, e ela pode continuar ousando, ela pode continuar expandindo, ela pode continuar conquistando, porque ela tem Cristo como cabeça, porque ela é o Cristo vivo sobre a face da terra. E para ela, em todo tempo, tudo coopera para o bem. Para essa igreja, a igreja, nesse tempo, a igreja de Cristo, a igreja viva, permanece seguindo maior e mais forte. É o tempo da igreja, é o tempo da revelação, é o tempo da manifestação dos filhos. Para expandir, conquistar e ousar, precisa aguentar pressão. Precisa aguentar pressão. Não tem como você conquistar, não tem como você expandir, não tem como você ousar sem passar por pressão. Nós temos que aguentar pressões. Sabe, eu desde nova, a vida me trouxe pressões. Então eu sou um pouco acostumada a lidar com pressão. E não estou profetizando mais pressão sobre a minha vida não, mas as que vieram até hoje, eu não recuei. E eu até, na verdade, um pouquinho, Deus, não estou pedindo mais, não precisa mandar mais, mas eu até gosto um pouco. Deus, não precisa, não é porque eu gosto que você tem que ficar mandando mais, tá bom, tô brincando. Mas sabe quando, um exemplo bobo, mas é real, quando eu chegava na faculdade, ia começar o ano, e tinha aquele professor carrasco, que todo mundo pegava DP, e aquele medo, agora nós vamos ter aula com fulano de tal, era esse que eu tinha que tirar 10 dos 4 bimestres, e tirava, era esse que eu falava assim, não, agora esse homem vai ver.
eu vou conseguir. E tinha um que deixava turmas inteiras reprovadas, e papapá, eu tirei 4, 10, pegaram minhas 4 provas, fizeram um quadro, tipo, para mostrar, tipo, alguém fez na faculdade no último ano. Porque aquilo me motivava, assim, não, se é difícil. Eu tinha muita dificuldade em matemática a vida inteira. Então eu estudei administração, fiz MBA em finanças e fui trabalhar em financeiro, porque era onde eu tinha dificuldade, não era onde eu tinha facilidade, sabe? É uma coisa assim que, quando o negócio parece que vai apertar, eu falo, então tá bom. Mas aqui não é uma crítica, mas talvez nem todos nós, porque isso também foi forjado. Desde pequena, como eu falei, o Eduardo teve a oportunidade de ir na minha terra, a tão famosa Marilândia, que o pessoal brinca comigo, onde dizem que eu fui Miss, mas não fui nada. Ele foi lá ver a realidade dos fatos. Mas com 6 anos de idade, eu ia para a escola a pé. Eram 3 quilômetros. E depois, quando eu fui para a 5ª série, que é com 11 anos de idade, eu andava 6 quilômetros de bicicleta. E com 14 anos de idade, eu acordava cedo para trabalhar de empregada doméstica. Trabalhava o dia inteiro, chegava e saía do trabalho direto para a escola e voltava 6 quilômetros de bicicleta às 10 horas da noite. E todas as outras circunstâncias que minha mãe e meu pai falaram, não, você não pode deixar, você não pode parar. Mas talvez nem todos fomos ensinados a ir para cima das pressões. Mas para conquistar, para expandir, nós temos que ser treinados. Temos que ser treinados a suportar e ir para cima quando a coisa em cima das pressões. Você e eu que vamos expandir, nós vamos passar por pressão. Não tem como conquistar monte sem passar por pressão. Não tem como avançar na política sem suportar pressão. É impossível. É pressão o tempo todo. Quanto mais nós vamos crescendo, mais nós vamos avançando, mais nós vamos expandindo, mais pressão vem. Pressão da opinião pública, pressão da opinião das pessoas, cobrança, em todas as áreas, sempre tem pressão. E o Senhor me chamou essa noite para impartir, não só eu, os ministros, tantas pessoas, mas impartir uma coragem, uma força para suportar a pressão. O apóstolo Hélio é um homem que suporta a pressão. E é um homem também que quando vê uma briga gosta. Não chama ele para briga não. Mas porque tem que acostumar, foi forjado para suportar e para avançar na pressão. Então eu estou dizendo aqui que se você está ou se passar por pressão, você avança. Você enfrenta cada gigante de frente. Vai ter briga que você vai vencer, outros vai parecer que você vai perder, mas o final é sempre de vitória. Não recua, não recua, não recua. A pressão vai nos levar adiante. A pressão vai nos levar a expandir. A pressão vai nos levar a avançar. A pressão vai nos levar a isso. Esther não é a figura de uma mulher frágil. Não, uma rainha bonita, que ficou um ano se embelezando assim, 6 meses assim, 6 meses assim. Mas foi uma mulher resistente à grande pressão. Noemi, Ruth, mulheres resistentes à grande pressão. A viúva, a sunamita com filho morto, resistente à grande pressão. Davi diante de Golias, resistente à grande pressão. José na prisão. Homens e mulheres resistentes a grandes pressões. Quem aqui está se sentindo pressionado? Eu estou falando besteira ou tem alguém que se sente pressionado nessa noite? Amém? 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 60%. As pressões vão nos impulsionar. E eu que tenho 15 anos com Cristo, e você que tem 15 dias, o mesmo Cristo habita em mim e habita em você. Você pode ser um bebê na fé de conhecimento, de entendimento talvez das coisas, mas o Cristo, varão perfeito, maduro, habita em você, e Ele vai se manifestar quando você precisar. Ele vai te dar uma força que você não tinha. Ele vai te consolar de uma forma que você nunca foi. Ele vai te encorajar de uma forma que você nunca teve coragem. O mesmo Cristo que habita em mim, habita em você, e é Ele que vai te fazer resistente. É Ele. Isso não é autoajuda. Isso não é palestra de motivação. Isso é uma palavra de vida. Isso é uma palavra de vida. Porque é Cristo que vai te trazer essa coragem sobre a sua vida. Homens corajosos e mulheres corajosas. Deus está se levantando neste lugar. E eu não sei se isso é bom, porque isso significa que coisas
Grandes nós vamos enfrentar, mas homens valentes e mulheres valentes. Deus está forjando caráteres desse lugar, de homens valentes e mulheres valentes. Quantos valentes tem neste lugar? Quantas pessoas têm disposição e falam: Senhor, faça de mim um valente seu. Senhor, forge de mim um caráter de um valente seu. Isso tem um preço. Isso tem um preço. Isso pode ter fornalha. Isso pode ter cova de leão. Isso pode passar por prisão. Mas isso depois tem uma recompensa. Porque o fim sempre é de vitória. Deus nunca deixou um guerreiro dele sair sem um despojo da guerra que entrou. Deus nunca deixa um filho seu despede as mãos vazias. Nunca. Nunca. É a nossa confiança, nosso galardão, nossa esperança está nele. É nele. É nele. Deus está forjando pessoas fortes nestes lugares, pessoas resistentes a grandes impactos, pessoas que onde muitos morrem se ficam mais fortes. Deus está forjando uma igreja, a igreja de Cristo, porque Cristo tem esse caráter de força. Cristo foi à morte de cruz, apredejado, humilhado, cuspido, mas Ele cumpriu o propósito até o fim. E Ele levantou homens fortes. Porque depois os discípulos foram e enfrentaram tanta perseguição, e tanta luta, e tanta espada, e foram mortos, apredejados, mas seguiram o bom combate, cumpriram a carreira até o fim, porque foram homens fortes como o Mestre foi. Deus está nos forjando neste lugar como homens e mulheres fortes, de caráter valente, mansos por dentro, coração ensinável, coração quebrantado na presença de Deus, mas fortes para a batalha, mas valentes para a guerra, mas ousados na conquista, mas violentos no reino, porque o reino de Deus é conquistado à força, a graça é de graça, a salvação é de graça. Mas o reino de Deus é conquistado à força. É para fortes, é para valentes, é para as pessoas que não recuam na batalha, é para as pessoas que enfrentam pressões. Mas é um tempo de muita precisão no falar. É um tempo de ficar muito calado. Muito calado, como eu falo, é inquieto. Não ficar inquieto. O Espírito Santo me falava, sabe aquele animal que fica na espreita, vem da presa, vem da oportunidade ali, pastando, quietinho, mas está ligado, quietinho no silêncio, e ele vê a hora certa e dá um salto só e pega a presa. É isso que o Senhor está forjando em nós. Poucas palavras, muita observação que Deus está fazendo, e um salto preciso para conquistar, um salto ousado para conquistar. Preciso. Sabe por quê? Se você se debate, se você fica inquieto, se você fala demais, na hora das dificuldades, tribulações, você não consegue enxergar espiritualmente que Deus está construindo. E Deus sempre está construindo algo. É hora de visão aguçada, ouvido aguçado, boca de poucas palavras e um salto preciso. Um salto preciso. Vai chegar uma hora que do dia à noite vai fazer assim, ó, um salto. Você fala, mas como? Do dia para a noite, porque a observação, a oração, a construção estava aí no secreto há tempo, mas chegou o dia, a hora de dar o salto preciso. Nós vamos dar um salto para o futuro. O Senhor já falou isso nesse lugar. Se é um ano de expandir, de conquistar, nós vamos avançar em direção a algo maior que Deus tem para nós. E o Senhor vai nos levar com precisão nisso. O Senhor está construindo um caminho, nós estamos passando por ele, e nós vamos chegar a dar um salto com precisão aonde o Senhor está nos levando. Eu tenho convicção do que eu estou falando. E aí a palavra ainda fala lá onde eu estou em Jó, que dará frutos. Eu estou falando de fruto de justiça. E eu estou lá nos frutos ainda. Não parece, mas eu estou. E tem uma passagem na Bíblia que eu não vou ler agora, eu vou andar aqui. Mas em Marcos 10, tem uma parábola que fala da figueira. Jesus passou pela figueira e não tinha fruto. E a Bíblia ainda fala assim, parece que Jesus é meio duro, né? Não era tempo de dar figo, mas ela estava sem fruto. E Jesus fala assim, nossa, a figueira está sem fruto? Não tem figo? E amaldiçoa e fala assim, nunca mais, você vai secar. Nunca mais ninguém vai comer um fruto de ti. E o Espírito Santo fala a nós nessa passagem, porque a figueira, ela tem estação. A palavra fala que não era o tempo de dar fruto. A figueira, como qualquer outra árvore frutífera, tem estação.
Tem fruto que dá quando está sol, outro quando está chovendo, outro quando tem tantas, tem as estações. Cada época do ano tem uma fruta que está dando mais, não tem quantidade de frutas. Mas Jesus acaba com as estações. Jesus não tem estação. E eu vou te falar que se é verão, o sol está a pino e o céu está azul, a palavra de Jesus para nós é: deem frutos. Isso é a primavera, está tudo florido, e é aquele clima agradável da primavera. A palavra de Jesus é: dê fruto. E se o outono chega e as folhas começam a cair, Jesus fala: deem fruto. E se o outono chegou, o céu ficou cinzento, está frio, o clima está desagradável, a palavra de Jesus para nós é: deem fruto. Porque Ele é o Deus das estações, Ele é o sol da justiça, e Ele brilha o ano todo. Nós não temos estações para dar fruto. Nós somos chamados o tempo todo a frutificar e a florescer, porque o sol da justiça brilha em todo o tempo, mesmo que às vezes a gente não veja. Agora está noite, eu não estou vendo o sol, mas ele está lá brilhando. Você não vê o sol, mas ele está. Eu tenho convicção de que ele está brilhando. Alguém tem dúvida que o sol está brilhando nessa hora? Aqui no nosso território a gente não vê, mas ele está brilhando o tempo todo. Deus, Ele é o Deus das estações, Ele é o dono do tempo. E aqui o Senhor nos fala que não tem estação, não tem momento. Em todo tempo nós somos chamados a dar fruto. A nossa resposta a adversidades é dar fruto. A nossa resposta à dificuldade é dar fruto. Se é primavera na tua vida, você dá fruto. Mas se é inverno, você dê fruto. Porque o tempo todo o sol da justiça brilha e te dá condições para dar fruto. A nossa resposta a fruto. E isso não é muito diferente de um ativismo religioso. Muito diferente. É frutificar e manifestar o Cristo em todo o tempo. As situações adversas são a oportunidade perfeita para nós manifestarmos o Deus a quem servimos, para nós manifestarmos a fé que nós temos. É nos momentos de adversidade. É no inverno que a gente dá os melhores frutos. É no inverno que sai um fruto de justiça, um fruto de alegria, um fruto de paz. Coisa fácil dar um fruto de alegria, um fruto de paz na bonança, na saúde. Quando tudo está fácil. Fruto de paz, fruto de alegria em tempos difíceis é outra coisa. É um fruto mais saboroso. É um fruto que é extraído de uma terra que só o Espírito Santo para regar, que só o Espírito Santo para fazer, só quem tem Deus para frutificar naquele momento. A fé das primícias é uma resposta a um tempo de crise. A primícia é uma resposta da igreja a um tempo de crise. A festa das primícias que nós vamos entrar é uma resposta ao mundo espiritual. É onde eu e você vamos responder. O mundo está falando em crise, que o país está assim, que a nação é assim, que 2016 vai acontecer assim, que a crise isso, que a presidente e o impeachment isso e aquilo. E nós respondemos com as nossas primícias, com a nossa fidelidade. Nós respondemos com a nossa gratidão. Isso é fruto de justiça. Isso é fruto da fé que nós vivemos. Isso é fruto de viver e de manifestar o Deus que nós temos crido. Sabe, a palavra em Marcos 12, também falando de fruto. Nós somos chamados a lavradores. Nós somos chamados a lavradores de terra. Nós somos chamados a ceifar, que nós somos ceifeiros, que a seara é grande. A palavra fala e poucos são os ceifeiros. Tem uma parábola também em Marcos 12, que eu vou ler também. Não vou ler também, vou falar para a gente já partir para o final. Mas em Marcos 12, diz que o dono da vinha regou, plantou, cultivou, semeou. E quando estava plantado lá, ele foi viajar. E ele deixou um lavrador cuidando da vinha dele. E quando chegou o tempo de dar fruto, ele mandou um empregado dele para ir lá naquele lavrador que ele deixa cuidando e pegar o fruto que era parte dele. E o lavrador, para não entregar a parte do dono da vinha, matou o empregado.
E o dono da vinha mandou outro. E de novo bateu, açoites e matou. E o dono da vinha mandou outra empregada pegar a parte que lhe cabia. A terra era dele, ele havia plantado, ele só deixou alguém cuidando. Havia uma parte do negócio que era dele. Mas quando ele mandava alguém buscar, os que já estavam matavam para ficar com tudo. E quando ele não tinha mais empregado para mandar, a palavra fala que ele mandou o seu filho. E quando aqueles lavradores souberam que quem estava vindo buscar o fruto era o filho do dono da vinha, diz a palavra que eles falaram assim: se nós o matarmos, nós ficaremos com a herança, porque ele é o filho do dono da vinha. E eles mataram o filho do dono da vinha. Não reconheceram quem estava e falaram assim: é esse, nós vamos matar, porque assim nós ficamos com tudo. A palavra diz que o dono da vinha veio e tirou aqueles lavradores e colocou por outros, trocou por outros. Não é tempo mais de lavradores que estavam na terra lavrando antes que o filho do dono da vinha fosse morto. Não é tempo mais de lavradores que lavram a terra preocupados e ansiosos em tomar a herança. Não é tempo mais de lavradores. O Senhor substituiu os lavradores que ficam lavrando a terra, brigando e pelejando com o dono da vinha o tempo todo, em guerra com o dono da vinha para tomar posse de herança. O Senhor colocou outros lavradores. Não é tempo. A igreja religiosa fica pelejando com o dono da vinha porque quer lã e gordura. Filho do dono da vinha, fica aí. Vamos crucificar você. Aqui você não fala, aqui você não é o cabeça, aqui você não age, aqui nós não ouvimos a tua voz, porque nós estamos atrás de número, lã e gordura, em crescimento natural. Esses lavradores, o dono da vinha veio e falou assim: esses não me servem. O dono da vinha não está nem aí para a vinha, porque ele mesmo entregou o seu filho, e ele mesmo repartiu a vinha e deu por herança. Ele mesmo mandou o seu filho, o dono da vinha, e falou assim: morra por eles. E o filho obedeceu e foi até o fim. E a herança foi repartida. Conosco que somos teus filhos, conosco que somos agora herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Como herdeiros de Deus, nós herdamos todas as coisas nele. O reino já foi entregue a nós. Nós não trabalhamos mais pelejando com Deus por coisas. Eu não fico 1 mês, 2 meses fazendo campanha, subindo no monte porque eu quero um carro, uma casa. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos são acrescentadas. O dono da vinha é meu pai. Ele já entregou o meu irmão mais velho, e ele já dividiu a herança. Ele já dividiu a herança. O Senhor que é lavrador, que lavra a sua terra, que cuide dos frutos que ele plantou, para devolver a ele. Esses são os lavradores que o Senhor quer. E trazendo para a nossa vida, nós muitas vezes lavramos, no sentido de trabalhamos a terra que nos é dada, e ficamos o tempo todo crucificando a Cristo, porque estamos ansiosos e trabalhando somente na herança. Então eu quero prosperidade financeira, eu crucifico a Cristo, não sou fiel, não vou dar a parte que lhe cabe, porque eu estou querendo logo juntar, eu quero a minha herança. Eu quero um casamento, então eu crucifico a Cristo nessa área e falo: aqui você não vive, aqui você não reina, eu vou fazer do meu jeito, porque eu quero logo a minha herança do matrimônio. Não, o Senhor chama lavradores, lavradores que lavram a vinha que é dele, que cuidam das ovelhas que são dele, que trabalham por ele, que estão preocupados em trabalhar para a expansão do reino de Deus, no seu trabalho, na sua família, aonde está inserido, com os talentos, com tudo que Deus já depositou em nós. Nós somos lavradores da terra do nosso Pai. Ele já nos deu por herança, Ele já nos entregou, e nós escolhemos cultivar, e nós escolhemos cuidar, e nós escolhemos trabalhar pela expansão do reino que é dele. E como embaixadores desse reino, nós representamos esse reino, e nós vivemos por esse reino. Sabe onde está a dificuldade? E aqui é o último ponto, acabou. Sabe onde está a dificuldade? Aonde nós oscilamos, aonde nosso coração vacila, porque nós não somos pessoas de pacto.
E como nós não somos pessoas de pacto, nós temos dificuldade de ter revelação, entendimento de como Deus é um Deus de pacto. Nós não temos pacto no casamento, na dificuldade a gente vai embora. Nós, como ser humano, eu estou falando, nós, a humanidade, não tem pacto nos negócios. Filho não tem pacto com pai, pai não tem pacto com filho, mãe não tem, esposa não tem pacto com marido, e marido não tem pacto com esposa. Nós não temos pacto nas relações de trabalho, nós não temos pacto nas amizades, nós não temos pacto com o ministério. Nós não somos pessoas de pacto. Só que o nosso Deus é um Deus de pacto. E coisa tremenda nos momentos adversos, você ouviu o Espírito Santo te lembrar: eu sou um Deus de pacto. Coisa tremenda na dificuldade, você ouvir a voz de Deus falando assim: eu tenho um pacto com você. Isso te sustenta, isso te levanta, isso gera vida. E em todo tempo você ouvir a voz do Senhor falando assim: eu tenho um pacto contigo. Deus, a pressão está grande, eu tenho um pacto contigo. Deus, mas está demorando, calma, eu tenho um pacto contigo. Deus, está difícil, eu tenho um pacto contigo. Deus, olha a situação, eu tenho um pacto contigo. Às vezes a gente não recebe essa revelação do Deus de pacto, porque nosso caráter não é de pacto. Mas nessa noite eu vim impartir, a igreja vem impartir, o ministério vem impartir uma unção neste lugar, um espírito, o Senhor mandou impartir. Aí nós vamos sair deste lugar como pessoas de pacto. Pessoas de pacto, há pessoas neste lugar com autoridade para impartir. Nós somos pessoas de pacto. Por um pacto a gente mata ou morre. Por um pacto, se precisar, a gente morre junto. Por um pacto nós vamos até o fim. Por um pacto, nós, se precisar sucumbir, nós sucumbimos. Por um pacto nós vamos até o fim. E nós sairemos deste lugar nessa noite como pessoas de pacto. O Senhor vai transformar hoje o nosso caráter. O Senhor vai entrar no nosso caráter. Pecado é fácil tirar, demônio é fácil libertar, mas o caráter é coisa profunda. Deus hoje vai tratar no caráter. Nós seremos pessoas de pacto. Pessoas de pacto. Nossa palavra vai ser sim ou não. Nós seremos pessoas de pacto. Sabe por quê que é tremendo ser pessoa de pacto? Quando eu sou uma pessoa de pacto, eu não tenho dúvida do meu Deus de pacto. Deus fala assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para o filho de vocês, quanto mais eu não darei boas dádivas a vocês. Ele é um Deus de pacto. Eu cuido da erva do campo, eu cuido das aves do céu, quanto mais eu cuidarei de ti, homem de pequena fé. Eu sou um Deus de pacto. Eu sou um Deus de pacto. Eu não sou homem para mentir, eu não sou filho de homem para se arrepender. Eu sou um Deus de pacto. Deus está se revelando nesta hora. Ele está falando que Ele é na sua vida um Deus de pacto. Ele fez um pacto contigo. Você pode desfazer o pacto, mas Ele não. Muitas vezes a gente vê pessoa na igreja e parece que está firme, chora, levanta a mão. Daqui a um pouco você vê aquela pessoa longe, comendo as bolotas dos porcos, o filho pródigo. E de repente o Senhor traz aquela pessoa de volta, e o Senhor limpa as suas vestes, e o Senhor coloca um dedo do anel de autoridade, uma no seu dedo, coloca uma veste e reveste ele de novo. E te fala assim: como assim? Estava lá, virou as costas, estava infiel. Porque Deus é um Deus de pacto. E Ele não desiste, Ele não volta atrás do pacto que Ele fez. E não que isso seja bom na sua vida, que você fizer isso, você vai perder tempo, você vai se machucar, vai dar trabalho para nós. Melhor que você não faça. Mas Ele é um Deus de pacto. Ele é um Deus de pacto. E eu vou falar isso agora, e eu vou encerrar ministrando o seu espírito. Porque nas dificuldades, em todo o tempo, a primeira coisa nas crises que vão é o pacto. No momento de dificuldade, a primeira coisa que as pessoas se desfazem é do pacto. A primeira pessoa que esquece, a primeira coisa que esquece é do pacto. Esse barco está afundando, deixa eu sair. A coisa está apertada, deixa eu ir embora. Deixa eu largar, deixa eu mudar, deixa eu vazar daqui, como diz os jovens. Mas nós somos um povo de aliança. Eu poderia dar tantos exemplos na Bíblia, eu não vou dar não, porque não é tempo. Mas de homens e mulheres que conquistaram e expandiram, porque foram pessoas de pacto. Foram fiel a um pacto até o fim. Sabe, eu sou falha,
tenho defeitos. Eu sou um ser humano. Tenho defeitos, dificuldades e falhas que o ser humano tem. Mas eu não consigo voltar atrás no pacto que eu fiz com meu Deus. Eu não consigo olhar tudo que Ele fez na minha vida e falar: Deus, vou dar um tempo, não te quero mais. Deus, aqui está muito difícil, eu cansei, eu vou parar um pouco. Deus, não consigo receber um valor e não entregar um dinheiro e entregar aquilo que pertence a Ele, mesmo sendo uma pessoa, um ser humano cheio de falhas. Eu não consigo romper o pacto que eu fiz com meu Deus. Quanto mais Ele, fiel, perfeito, bondoso, amoroso, Ele nunca vai romper o pacto dele comigo. Ele vai cumprir todas as suas promessas. Ele nunca vai romper o pacto dele com você. É sua escolha, é sua decisão viver debaixo desse pacto para sempre. Amém. Sabe, Jesus foi a primícia. Como que eu vou falar? Deus é um Deus de pacto. E Ele cumpriu um pacto com a humanidade. Ele resgatou. Ele tinha prometido que Ele mandaria, que Ele enviaria seu filho, que seria um rei. Isaías já tinha profetizado. Ele já tinha prometido um rei a Israel. Tantas profecias. E Ele é um Deus de pacto. Ele cumpriu, Ele mandou o seu filho. O seu filho era um homem de pacto, Jesus, Cristo. Porque honrou o pacto com o Pai até o fim. Ele veio para uma missão e cumpriu a missão. Custou caro, mas Ele foi até o fim daquele pacto. E Jesus, Ele é a primícia do Filho que deu a vida pelo propósito do Pai. Jesus, hoje todos nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz, somos filhos de Deus. E essa é a última frase que eu estou falando. Jesus é a primícia do Filho que entregou sua vida pelo propósito do Pai. Deus enviou o Filho para viver um propósito do Pai de resgate da humanidade que Ele havia prometido. E Jesus ali deu a vida dele, porque ninguém tomou. A Bíblia fala que Ele deu. E Ele deu a vida dele como primícia. Ele deu como filho. Ele entregou sua vida para cumprir um propósito do Pai dele. Porque Ele era um Deus de pacto. Ele foi um filho de pacto. E eu estou dizendo aqui que Jesus foi a primícia de um filho que entrega a vida pelo propósito do Pai. Nós somos a multiplicação dessa primícia, eu vou explicar. Nós somos a resposta dessa oferta. Nós somos o incremento dessa primícia. Deus nos chamou para entregarmos a nossa vida velha. Deus nos chamou para entregar a nossa velha criatura. Deus nos chamou para entregar as mazelas da nossa alma, o nosso passado, e viver uma nova vida completamente nova em Cristo. E dar a nossa vida pelo propósito do Pai. Mas pastor, o filho morreu. O filho morreu sim pelo propósito do Pai, mas o filho ressuscitou. O filho se assentou à direita do Pai. O filho tem um nome que é acima de todo nome. Um nome que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. O filho, só Ele hoje é o caminho que leva ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser se for pelo nome dEle. O filho. E hoje nós somos chamados pelo Espírito Santo a sermos filhos que vivemos, temos um pacto com Deus para viver os propósitos do Pai. Ele não vai deixar a gente sucumbir. Ele não vai me deixar e nem você morrer. Ele vai sempre nos ressuscitar ao terceiro dia. Ele sempre vai ter um cordeiro. Ele sempre tem a salvação. Ele sempre virá ao nosso favor. Nós somos a resposta. Nós somos o incremento. Nós somos a multiplicação daquela oferta na cruz. Hoje eu e você podemos escolher viver pelos negócios do nosso Pai. Coloque-se de pé. E você sabe das dificuldades? E você sabe quanto aos dias maus? Eu e você temos algo a falar para os dias difíceis. Eu estou muito ocupada cuidando dos negócios do meu Pai. Repita comigo: eu estou muito ocupado cuidando dos negócios do meu Pai. Nós somos a multiplicação dos filhos que tem um pacto com o Pai. Fala: Pai, eu vou até o fim, vivendo pelo propósito do Senhor na minha vida.
Eu decido conquistar e expandir o reino de Deus sobre a face da terra. Eu escolho, eu decido, eu faço a decisão de ser esse lavrador que lavra a vinha do seu Senhor. Eu escolho ter um pacto até um fim, de cumprir a carreira, de viver a vida que o Senhor projetou para a minha vida.